O TC Notícia está de volta. Estamos conversando sobre avançadas tecnologias que permitem detectar indícios de irregularidades nas contas públicas. Aqui no estúdio conversamos com Bruno Matos de Souza Melo e Marcos Ferreira da Silva, analistas de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Bruno, o tribunal sempre financia projetos voltados para o aprimoramento da administração pública? Sem dúvida, e esse apoio é muito importante. Sobretudo para o objeto da nossa pesquisa, que ele ofereceu um ambiente controlado para que nós pudéssemos pesquisar, investigar, inclusive testar novas metodologias, ferramentas, sem incorrer em possíveis riscos que pudessem impactar negativamente uma auditoria, por exemplo, todo esse processo demanda tempo, poderia vir a atrasar os trabalhos de auditoria e também resultar como são ferramentas e métodos que estão sendo testados, investigados, poderiam resultar em evidências ou indícios de má qualidade durante esse processo de pesquisa. Então, foi uma oportunidade muito interessante, muito boa, para fornecer esse ambiente controlado para que nós pudéssemos tocar adiante essa pesquisa. Com a adoção do projeto pelo controle externo, em quanto tempo começariam a surgir ali os primeiros resultados detectados aí, que detectariam indícios de fraudes? Olha, eu acho que vai depender talvez da forma como a gente opte por implementar. Uma possibilidade é o tribunal eventualmente criar um núcleo onde colocariam pessoas com conhecimento de técnicas de mineração de dados e conheçam software, e esse grupo pudesse já trabalhar os dados que o tribunal já tem e já ir passando para as equipes os resultados dessas análises. Mas a gente imagina que o mais interessante é que concomitantemente a criação de um grupo desse com um conhecimento até um pouco mais sofisticado, mais avançado, mas que as equipes também tenham esse conhecimento para que em campo elas consigam fazer esse trabalho sem ter que ficar voltando e recorrendo a outras pessoas para executar esse trabalho. Então, respondendo, se a gente fizesse isso centralizadamente, a gente já poderia, num curto prazo de tempo, já ter resultados. Mas se a gente for, se a gente quiser que as equipes consigam fazer isso, aí isso vai demandar um treinamento, uma capacitação, e aí eu acho que demoraria um pouquinho mais para que a gente tivesse, exatamente. Para que tivesse um resultado. Exato. Uhum. Isso é uma coisa que ainda está sendo decidido pelo tribunal. Tribunal, acho que em função dos resultados que nós vamos apresentar, nós já fizemos um relatório com esses resultados, vamos apresentar. E aí o secretário-geral, junto com a presidência do tribunal, vão avaliar e decidir qual é a melhor forma de implementar, como isso pode trazer melhores resultados para o tribunal. Esse projeto será apresentado nas Tardes do Saber, é isso? Da ESG, o projeto? Da Escola de Contas, exatamente. Esse projeto nosso, ele é financiado, ele é uma iniciativa da Escola de Contas, naturalmente financiado pelo tribunal, e os resultados foram 6 projetos, né, que foram financiados. É na própria sede da Escola de Contas e Gestão, no centro do Rio. Perfeito, isso mesmo. Maravilha. Na prática, como funciona o projeto? Ele vai apontar indícios de fraudes, de qualquer maneira, você falou que haveriam, de qualquer forma, 3 etapas, né? Que etapas são essas? Vai precisar dos técnicos também para investigar esses indícios? Sim, é como se, vou fazer uma analogia aqui, é como se a gente olhasse para uma população grande e nessa população tentasse identificar sintomas de doenças potencialmente graves. E aí, uma vez identificados aqueles indivíduos que apresentem esses sintomas, que seriam indícios de uma doença potencialmente grave, a gente então passasse para o médico investigar e fazer um diagnóstico dessa pessoa ter ou não ter a doença e aí tratar. Então, são indícios. Então, a resposta, a gente chegaria a indícios de irregularidades que precisariam ser investigados pelo técnico.
O técnico teria que analisar de qualquer forma. De qualquer forma. E aqui, acho que a gente pode ver duas aplicações distintas disso. Uma seria, num caso assim, de você fazer o planejamento de uma auditoria. Eu tenho que ir a campo, eu tenho um conjunto grande, digamos assim, de licitações para ver, não posso ver tudo. Eu pegaria esses dados dessas licitações, submeteria isso ao algoritmo e ele me indicaria quais licitações têm mais risco, aquelas que são mais prováveis de terem algum tipo de irregularidade. E aí a gente passaria essas licitações para o auditor, ele aí em campo iria verificar se de fato essas licitações que o algoritmo indicou, se de fato eles têm irregularidade. Uhum. Esse é um ponto. Um outro ponto é o técnico já na auditoria dele, ele solicitar esses dados, fazer o processamento e lá mesmo ele já identificar os itens de maior vulnerabilidade ou com maior probabilidade de ter problema e lá mesmo ele já fazer a investigação. Então acho que são duas, uma que seria no âmbito do planejamento das auditorias para indicar o que ver e a outra já no curso de uma auditoria a requisitar os dados, processar esses dados e ali mesmo já identificar os potenciais itens problemáticos e já fazer a investigação. Na opinião de vocês, os órgãos de controle externo estariam preparados para utilizar a abordagem de auditoria que foi objeto dessa pesquisa? Isso é engraçado, essa é uma pergunta interessante, porque o nosso projeto, esse é o de 2015, nós conseguimos aprovar na Escola de Contas um outro projeto que nós vamos desenvolver, que o objetivo era justamente isso. O que a gente quer saber é se os tribunais de contas estariam hoje preparados para absorver essa metodologia, uma metodologia de auditoria que a gente chama de orientada a dados. Ou seja, você pega os dados, processa e a partir do processamento desses dados você vai a campo identificar o que o algoritmo te indicou, se aquilo procede ou não. Ele teria que capacitar esses técnicos para que eles possam entender esses algoritmos. E isso é interessante porque o TCU ele já identificou isso como algo tão importante que ele já incluiu no planejamento estratégico deles e estão planejando a oferecer uma capacitação em análise de dados. Uhum. Porque eles entendem que isso assim, não vou nem dizer que é o futuro, é o agora, porque hoje não se imagina mais auditar como se auditava há 10 anos atrás, ficar folheando papel. É um volume de transações muito grande, então é humanamente impossível você ficar manualmente fazendo isso. Então o TCU já entendeu que isso é importante e já vem dando assim, uma importância grande na capacitação de seus técnicos. Gente, muito obrigada pela participação, sejam bem-vindos sempre ao TCE Notícia. Nós é que agradecemos. Obrigado. Muito obrigado. O TCE Notícia de hoje fica por aqui. Para assistir novamente a este programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.